Senhores, nós voltamos aqui novamente para ler mais um pouquinho da edição aí, Uma Breve História da Humanidade para vocês. Eu estou lendo. É só você deitar no seu travesseirinho e ficar me escutando. E você ficar aprendendo ao mesmo tempo. Ou você pode preferir, pode ver essa cara branca que eu coloquei um monte de coisa nela aqui. E essas unhas que estão horrorosas de ficar lavando a casa, né? Porque unha de gente que trabalha bastante na casa fica assim. Então vamos ler aqui a página 338 da Uma Breve História da Humanidade, que é um Mensagens do Yuval Harari. O inferno capitalista. Há uma razão mais fundamental pela qual é perigoso dar rédea solta aos mercados. Adam Smith ensinou que o sapateiro, meu pai era sapateiro, usaria seu excedente para empregar mais assistentes. Isso implica que a ganância egoísta é benéfica para todos, já que os lucros são usados para expandir a produção e contratar mais empregados. Mas o que acontece se o sapateiro ganancioso aumenta os lucros pagando menos aos empregados e aumentando a jornada de trabalho para os empregados? A resposta padrão é que o livre mercado protegeria os empregados. Se nosso sapateiro paga pouco para os empregados e exige muito dos funcionários, os melhores empregados naturalmente abandonariam o sapateiro e iriam trabalhar para outra concorrência. Ao sapateiro tirano restariam os piores trabalhadores, ou até nem os piores, nenhum trabalhador. Olha, esse dono da sapataria teria de se remediar ou sair do negócio de sapataria, e sua própria ganância o impeliria a tratar bem seus empregados. Isso, na teoria, parece a prova de balas, mas na prática as balas passam com demasiada facilidade. Em um mercado completamente livre, não supervisionado por reis e não supervisionado por padres, capitalistas avarentos podem criar monopólios ou entrar em concluo contra sua mão de obra. Se houver uma única corporação controlando todas as fábricas de sapato em um país, ou se todos os proprietários de fábricas conspirassem para reduzir os salários simultaneamente, os trabalhadores já não seriam capazes de se proteger, mudando de emprego. O que é ainda pior, chefes gananciosos podem restringir a liberdade de ir e vir dos trabalhadores por meio da servidão por dívida ou da escravidão. No fim da Idade Média, a escravidão era quase desconhecida na Europa cristã. Durante o início da Era Moderna, a ascensão do capitalismo europeu andou de mãos dadas com a ascensão do comércio de escravos no Atlântico. Forças mercantis irrestritas, e não reis tirânicos ou ideológicos racistas foram responsáveis por essa calamidade. Quando os europeus conquistaram a América, eles abriram minas de ouro, minas de prata e fundaram plantações de açúcar, de tabaco e até de algodão. Essas minas e plantações se tornaram o sustentáculo da produção e da exploração americanas. As plantações de açúcar foram de especial importância. Na Idade Média, o açúcar era um luxo raro na Europa. O açúcar era importado do Oriente Médio a preços proibitivos e usado com parcimônia como um ingrediente secreto em iguarias e medicamentos à base de óleo de cobra. Depois de grandes plantações de açúcar, foram estabelecidas na América quantidades cada vez maiores de açúcar começaram a chegar lá na Europa. O preço do açúcar caiu e a Europa desenvolveu um paladar insaciável por doce, igual eu. Os empreendedores satisfizeram essa necessidade produzindo enormes quantidades de bolos, de biscoito, de chocolates, de doces, de bebidas adocicadas feitas com cacau, com café e até chá. A ingestão anual de açúcar de um inglês cresceu de quase zero no início do século XVII para aproximadamente 8 quilos, em média no início do século XIX. No entanto, cultivar cana e extrair seu açúcar era uma atividade que demandava trabalho intensivo.
Poucas pessoas queriam trabalhar longas jornadas em campos de açúcar infestados de malária sob um sol tropical. Trabalhadores contratados teriam resultado em um produto caro demais para o consumo em massa. Cientes das forças do mercado, os ávidos por lucro e crescimento econômico, os europeus donos das plantações se voltaram para os escravos. Lá no século XVI ao século XIX, por volta de 10 milhões de escravos africanos foram importados para a América. Cerca de 70% desses escravos trabalharam nas plantações de açúcar. As condições de trabalho eram abomináveis. A maioria dos escravos viviam uma existência curta, uma existência miserável. E outros milhões morriam durante guerras travadas para capturar escravos ou durante uma longa viagem do interior da África à costa da América. Tudo isso para que os europeus pudessem saborear seus doces e chás adocicados e para que os barões do açúcar pudessem desfrutar de lucros enormes. O comércio de escravos não era controlado por nenhum estado ou governo. Foi uma iniciativa puramente econômica, organizada e financiada pelo livre mercado de acordo com as leis da oferta e da demanda. As empresas privadas de comércio de escravos vendiam ações nas bolsas de valores de Amsterdã, Londres e Paris. Europeus de classe média à procura de um bom investimento compravam essas ações. Contando com esse dinheiro, as empresas compravam navios, contratavam marinheiros, contratavam soldados, compravam escravos na África e transportavam os escravos para a América, onde vendiam escravos aos donos das plantações, usando a receita para comprar produtos como açúcar, cacau, tabaco, algodão e até rum. Eles regressavam à Europa, vendiam o açúcar e o algodão por um bom preço. Então navegavam para a África para começar outra rodada. Os acionistas ficavam muito satisfeitos com esse arranjo. Ao longo do século XVIII, o rendimento sobre os investimentos no comércio de escravos foi de cerca de 6% ao ano. Eram extremamente lucrativos, como qualquer consultor de hoje admitiria sem demora. Essa é a pedra no sapato do capitalismo de livre mercado. Não há como garantir que os lucros sejam ganhos de forma justa ou distribuídos de maneira justa. Ao contrário, a ânsia por aumentar os lucros e a produção cega as pessoas, gente. Cega. A ânsia por aumentar os lucros e a produção cega as pessoas para qualquer coisa que possa estar no caminho. Quando o crescimento se torna um bem supremo, irrestrito por qualquer outra consideração ética, pode facilmente levar à catástrofe. Algumas religiões, como o cristianismo e o nazismo, mataram milhões de pessoas por ódio fervorosos. O capitalismo matou milhões de pessoas por pura indiferença unida à ganância. O comércio de escravos no Atlântico não derivou do ódio racista para com os africanos. Os indivíduos que compraram as ações, os corretores que venderam as ações e os administradores das empresas de comércio de escravos raramente pensavam nos africanos. O mesmo pode ser dito dos proprietários das plantações de açúcar. Muitos dos proprietários de açúcar viviam longe das plantações de açúcar e a única informação que exigiam eram livros de contabilidades com registros precisos dos lucros e das perdas deles. É importante lembrar que o comércio de escravos no Atlântico não foi uma aberração em um registro imaculado. A grande fome de Bengala, discutida no capítulo anterior, foi causada por uma dinâmica similar. O comércio de escravos não era controlado por nenhum estado ou por nenhum governo. Foi uma iniciativa puramente econômica, organizada e financiada pelo livre mercado, de acordo com as leis da oferta e da demanda. As empresas privadas de comércio de escravos vendiam ações nas bolsas de valores de Amsterdã, Londres e Paris. Europeus de classe média à procura de um bom investimento compravam essas ações. Contando com esse dinheiro, as empresas compravam navios, contratavam marinheiros, contratavam soldados,
compravam escravos lá na África e transportavam os escravos da África para a América, onde vendia os escravos aos donos das plantações, usando a receita para comprar produtos como açúcar, cacau, tabaco, algodão e rum. Eles regressavam à Europa, vendiam o açúcar e o algodão por um bom preço e então navegavam para a África para começar outra rodada. Os acionistas ficavam muito satisfeitos com esse arranjo. Ao longo do século XVIII, o rendimento sobre os investimentos no comércio de escravos foi de cerca de 6% ao ano e eram extremamente lucrativos, como qualquer consultor de hoje admitiria sem demora. Essa é a pedra no sapato do capitalismo de livre mercado. Não há como garantir que os lucros sejam ganhos de forma justa ou distribuídos de maneira justa. Ao contrário, a ânsia por aumentar os lucros e a produção cega as pessoas para que qualquer coisa que possa estar no caminho, quando o crescimento se torna um bem supremo, irrestrito por qualquer outra consideração ética, pode facilmente levar à catástrofe. Algumas religiões, como o cristianismo e o nazismo, mataram milhões de pessoas por ódio fervoroso. O capitalismo matou milhões de pessoas por pura indiferença unida à ganância. O comércio de escravos no Atlântico não derivou do ódio racista para com os africanos. Os indivíduos que compraram as ações, os corretores que vendiam as ações e os administradores das empresas de comércio de escravos raramente pensavam nos africanos. O mesmo pode ser dito dos proprietários das plantações de açúcar. Muitos deles viviam longe das plantações e a única informação que eles exigiam eram livros contábeis com registros precisos de lucros e perdas. É importante lembrar que o comércio de escravos no Atlântico não foi uma aberração em um registro imaculado. A grande fome de Bengala, discutida no capítulo anterior, foi causada por uma dinâmica similar. A Companhia das Índias Orientais Britânicas se importava mais com seus lucros do que com a vida de 10 milhões de bengaleses. As campanhas militares da VOC na Indonésia eram financiadas por burgueses holandeses honestos que amavam seus filhos, faziam doações de caridade e apreciavam boa música e apreciavam boa arte, mas não tinham consideração alguma pelo sofrimento dos habitantes de Java, Sumatra e Malaca. Vamos saber o que é o povo bengala. Os bengalis, ou bengalas, ou bengalenses, são um grupo étnico índico de Bengala, um território dividido entre a Índia e Bangladesh, no subcontinente indiano, com uma história de mais de 2 milênios, assim sendo os bengalins, que são um povo heterogêneo e consideravelmente diversificado. Será que existe até hoje a Bengala, povo bengali, que fala a língua bengali indo-ariana? Eles falam a língua bengali indo-ariana. Bengala Ocidental é um estado da Índia. Seus limites são o estado de Sikkim, a norte, e o reino do Butão, a nordeste. Gente, eu vi sobre o Butão. Lá tudo é de pênis. Todas as portas, pênis para ele é sagrado. O estado da Assam e a República de Bangladesh a leste, o Golfo de Bengala a sudeste, os estados de Orissa a sudoeste e Jharkhand e Bihar a oeste e República de Nepal a noroeste. Algumas das principais cidades de Bengala Ocidental incluem Ansol, Calcutá, que é a capital do estado, junto com Bangladesh. O estado forma a região linguístico-cultural de Bengala ou Bangla. O autor dos poemas que se tornaram os hinos nacionais de ambos os países, Rabindranath Tagore, é conhecido indivíduo dessa cultura. A origem do nome Bengala, Bangla e Bongo em bengali é desconhecida. Uma teoria sugere que a palavra deriva de Bang, uma tribo dravidiana que se estabeleceu na região por volta de 1000 a.C. A palavra bengalesa, Bongo, pode ter sido derivada do antigo reino de Vanga, ou Banga, embora alguma literatura sânscrita antiga mencione o nome Vanga.
A história inicial da região é obscura. No final do domínio britânico sobre o subcontinente indiano, a região de Bengala foi dividida em 1947 ao longo de linhas religiosas no leste e oeste. A parte oriental ficou conhecida como Paquistão Oriental, a ala oriental do recém-nascido Paquistão, e a parte ocidental ficou conhecida como Bengala Ocidental, que continuou como Estado indiano. Em 2011, o governo de Bengala Ocidental propôs uma mudança no nome oficial do estado para Pasquim Banga, em bengali, Posquibongo. Este é o nome nativo do estado, significa literalmente Bengala Ocidental na língua nativa bengali. Em agosto de 2016, a Assembleia Legislativa de Bengala Ocidental aprovou outra resolução para mudar o nome de Bengala Ocidental para Bangla, Hindi, Bengal em inglês e Bangla em bengali. Apesar dos esforços do governo do Congresso Trinamool para alcançar um consenso sobre a resolução da mudança de nome no Congresso Nacional Indiano, o Frente de Esquerda e o Partido do Povo Indiano se opuseram à resolução. No entanto, o governo central recusou a proposta, afirmando que o Estado deveria ter um único nome para todas as línguas, em vez de três nomes de línguas diferentes, e também alegou que o nome não deveria ser o mesmo de qualquer outro território, indicando que o nome Bangla pode criar confusão com o país vizinho Bangladesh. Ah, tá, ó. O estado de Bengala Ocidental está dividido em 19 distritos: Bankura, Bardhaman, Birdhum, Cox's Darjeeling, Yashim Dinapore, Hongli, Hora, Jalpaiguri, Kolkata, Malda, Murshidabad, Nadia, Norte 24 Parganas, Norte Dinajpur, Purulia, South 24 Parganas, Daskin Dinajpur, West Dinapore. Olha, as campanhas militares da VOC na Indonésia eram financiadas por burgueses holandeses honestos que amavam seus filhos, faziam doações de caridade e apreciavam boa música e uma boa sorte. Uma boa arte, não é sorte não. Mas não tinham consideração alguma pelo sofrimento dos habitantes de Java, de Sumatra e de Malaca. Inúmeros outros crimes e contravenções acompanharam o crescimento da economia moderna em outras partes do planeta. No século XIX, não trouxe nenhuma melhoria na ética do capitalismo. A Revolução Industrial que varreu a Europa enriqueceu os banqueiros e os donos do capital, mas condenou milhões de trabalhadores a uma vida de pobreza abjeta. Nas colônias europeias, as coisas eram ainda piores. Em 1876, o rei Leopoldo, querida, Leopoldo II, lá da Bélgica, fundou uma organização humanitária não governamental com o objetivo declarado de explorar a África Central e combater o comércio de escravos ao longo do rio Congo. Também foi encarregada de melhorar as condições para os habitantes da região, construindo rodovias, construindo escolas e construindo hospitais. Em 1885, as potências europeias concordaram em conceder a essa organização o controle de 2,3 milhões de quilômetros quadrados na bacia do Congo. Esse território, 75 vezes o tamanho da Bélgica, ficou conhecido a partir de então como Estado Livre do Congo. Ninguém pediu opinião de 20 ou 30 milhões de habitantes do território. Em pouco tempo, a organização humanitária se tornou um negócio cujo objetivo real era o crescimento e o lucro. As escolas e hospitais foram esquecidos, e em vez disso a bacia do Congo se encheu de minas, se encheu de plantações, controladas principalmente por oficiais belgas que exploraram a população local de maneira brutal. A indústria da borracha foi particularmente notória. A borracha estava rapidamente se tornando uma mercadoria industrial e a sua exportação era a principal fonte de receita do Congo. Os aldeões africanos que coletavam borracha eram obrigados a fornecer cotas cada vez maiores. Aqueles que não conseguiam fornecer sua cota eram punidos brutalmente por sua preguiça. Seus braços eram cortados
e em certas ocasiões aldeias inteiras eram massacradas. E de acordo com as estimativas mais precisas, entre 1885 e 1908, a busca por crescimento e lucros custou a vida de 6 milhões de indivíduos, pelo menos 20% da população do Congo. Algumas estimativas chegam a 10 milhões de mortes. Depois de 1998, e especialmente depois de 1945, a ganância capitalista foi um pouco freada, sobretudo por temor ao comunismo, mas as desigualdades continuam extremas. O bolo econômico de 2015 é muito maior que o de 1500, mas é distribuído de maneira tal desigual que muitos camponeses africanos e trabalhadores indonésios voltam para casa depois de um dia duro de trabalho, com menos comida do que com ancestrais há 500 anos. De modo muito similar à Revolução Agrícola, o crescimento da economia moderna talvez também se revele uma fraude colossal. A espécie humana e a economia global podem muito bem continuar crescendo, mas muito mais indivíduos passam fome e privação. O capitalismo tem duas respostas para essa crítica. Primeiro, o capitalismo criou um mundo que ninguém além de um capitalista é capaz de governar. A única tentativa seria de governar o mundo de uma forma diferente. O comunismo foi tão pior em praticamente todos os aspectos concebíveis que ninguém tem estômago para tentar de novo. Em 8500 a.C., alguém podia derramar lágrimas amargas por causa da Revolução Agrícola, mas era tarde demais para desistir da agricultura. Da mesma forma, podemos não gostar do capitalismo, mas não podemos viver sem o capitalismo. A segunda resposta é que só precisamos de um pouco mais de paciência. O paraíso, prometem os capitalistas, que está logo ali na esquina. É verdade, cometeram erros, como o comércio de escravos no Atlântico e a exploração de classe trabalhadora europeia. Mas aprendemos a lição, e se esperarmos só mais um pouquinho e deixarmos o bolo crescer um pouco mais, todos receberão uma fatia maior daquele bolo. A divisão de espólios nunca será igual, mas haverá o suficiente para satisfazer cada homem, cada mulher e cada criança, até mesmo lá no Congo. De fato, há alguns sinais positivos, pelo menos quando usamos critérios puramente materiais, como expectativa de vida, mortalidade infantil, ingestão de calorias. O padrão de vida médio dos humanos em 2015 é significativamente maior do que em 1913, apesar do crescimento exponencial no número de humanos. Mas o bolo econômico pode crescer, será que indefinidamente? Mas o bolo econômico pode crescer indefinidamente? Todo bolo requer matérias-primas e requer energias. Os profetas do Apocalipse alertam que, mais cedo ou mais tarde, o Homo sapiens irá exaurir as matérias-primas e energia do planeta Terra. E o que acontecerá depois? Nós veremos no próximo capítulo. Nós estamos no capítulo 17, na página 343.